Olá, tudo bem? Eu sou Augusto, esse é o Gestão de Vida. Que alegria poder estar aqui com você mais essa semana. Estamos trabalhando com o tema saúde emocional e é um prazer poder chegar até você nesse momento. E eu quero te pedir um grande favor, que você separe esses próximos minutos para receber aí esse conteúdo que nós temos para passar para você. Se você puder, pegue aí um papel, uma caneta ou mesmo abra o bloquinho de notas do teu celular para anotar algumas coisas importantes que você vai ouvir aqui. Certamente isso vai, de alguma forma, servir para você em algum momento. E nós estamos trabalhando sobre saúde emocional ao longo dessas semanas aí que se passaram. E eu estou conversando sobre a necessidade de trabalharmos as nossas reações emocionais. Se não conseguimos controlar as nossas emoções, nós podemos trabalhar ou aprender a lidar melhor com as reações emocionais. E hoje eu quero falar especialmente sobre como renovar a mente. Vou prolongar esse vídeo até a próxima edição, da próxima semana, mas quero começar essa conversa com você hoje. Como renovar a nossa mente? Para isso eu vou usar um texto da Palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito interessante esse texto do apóstolo Paulo. Ele fala de renovação de mente, ele fala de padrão do mundo. É claro que ele não está falando aqui do mundo como um século, como algo estático, mas ele fala do mundo aqui como um sistema mundano. Ele fala do mundo como um padrão de vida, como uma forma de viver que inclui comportamentos, que inclui hábitos. Ele está falando da maneira do mundo viver e ele nos diz que viveremos transformações se renovarmos a mente. E por que renovar a mente é tão importante? A mente, o que é a mente? A mente é um sistema abstrato, não existe a mente humana, algo que você pode pegar, palpar, enfim, é um sistema abstrato. É um sistema consciente, inconsciente, que está relacionado a processos mentais, a pensamentos, a como absorvemos, codificamos, traduzimos as diversas experiências da nossa vida. E nesse processo mental envolve crenças, emoções, comportamentos, hábitos de vida. Tudo isso tem a ver com mente. Então, quando falamos de conjuntos de comportamentos, nós estamos falando de hábitos que adquirimos. E quando falamos desses hábitos, desses conjuntos de comportamentos, nós estamos falando também de emoções, de sentimentos, estamos falando também de pensamentos. Tudo isso envolve essa cadeia mental. Então, é mais ou menos o seguinte: pensamentos. E aí anote isso se você puder. Pensamentos geram emoções, emoções vão gerar comportamentos, comportamentos repetitivos geram hábitos de vida e um conjunto de hábitos vai criar um padrão comportamental, ou seja, vai habitar você. Imagine aquela atitude que você tem sem pensar. Aquela atitude que você tem sem programar isso. Isso é um hábito. Mas o hábito não surge do nada. O hábito, ele surge de um padrão, ele surge de emoções, ele surge de pensamentos. E não há como falarmos de renovar a mente sem tocar nessa cadeia. E aí eu vou conversar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Sobre essa questão dos pensamentos, de como nós podemos então atuar sobre eles. Mas hoje eu quero que você fique com essa ideia de que na maneira em que eu penso, no conteúdo dos meus pensamentos, eu estou protegendo as minhas emoções. É justamente
pensar sobre o que eu estou pensando. E por que isso é tão importante? Porque a mente, às vezes, mente. A mente mente. É claro que não é tão simples acessar os pensamentos. Não é tão simples assim. Nem sempre você vai conseguir identificar com tanta clareza, com tanta habilidade o que você está pensando nesse momento. Ou em algum momento em que um pensamento intrusivo entra aí na sua mente, no seu processo mental. Mas é mais fácil você acessar um pensamento a partir de uma emoção. Então é muito mais fácil você reconhecer, por exemplo, o que você sentiu numa determinada experiência do que o que você pensou. Só que se conseguimos acessar as emoções, ficamos a um passo dos pensamentos. E nós precisamos, obviamente, pensar sobre isso, pensar sobre emoções e pensar sobre pensamentos. Imagine alguém diante de uma situação que provoque uma certa ansiedade. Vamos pensar aqui sobre uma entrevista de emprego. Imagine alguém diante de uma entrevista de emprego. Muitos sentem ansiedade, sentem medo diante de um entrevistador, diante de alguém que está ali para avaliá-lo. Agora, por que essa ansiedade surge? Por que esse medo surge ali naquele momento? Muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes há um pensamento atrelado a essa emoção, a esse sentimento ali naquele momento. Então o pensamento ali pode ser do tipo, eu não vou conseguir esse emprego, eu não sou bom o suficiente para essa vaga, eu não estou preparado para dar esse passo. Provavelmente aquela ansiedade, ela pode ser só uma ansiedade daquele momento, mas pode ser também uma ansiedade provocada por uma crença, por um pensamento. E qual seria a crença ali que pode estar norteando aquela pessoa? Por exemplo, uma crença de que eu sou um fracasso. Como eu já fracassei em diversas outras entrevistas de emprego, eu vou fracassar nessa também. E aí aquela crença começa a gerar pensamentos. Eu não vou conseguir. Eu não estou preparado o suficiente. E aí aqueles pensamentos começam a gerar medo, começam a gerar ansiedade. Aquela ansiedade, aquele medo começa ou pode gerar um comportamento. E se você colocar isso como uma roda gigante, como uma roda que reproduz isso diariamente, isso pode provocar diversas outras consequências na vida de uma pessoa. Por isso é fundamental trabalhar o que pensamos. Por isso que Paulo fala sobre renovar a mente. Ok? Mas eu quero ficar por aqui. Eu quero apenas que você pense sobre isso, ou tudo isso que eu falei aqui. Comece a pensar sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. Faça um exercício no seu dia, né? No dia que você está vivendo, no dia que você viveu hoje. Pense sobre as suas emoções, pense sobre seus pensamentos. Comece a fazer esse exercício. E na semana que vem, eu quero trabalhar um pouco melhor isso com você. Tá bom? Então, se esse conteúdo foi importante para você, eu quero te pedir, por favor, para curtir, para compartilhar com mais alguém. Certamente alguém pode ser muito abençoado com tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. E quero também convidar você para a próxima semana, estar conosco aqui. Vamos continuar e finalizar essa série de vídeos sobre saúde emocional, conversando um pouquinho sobre algumas ações práticas para lidar com os nossos pensamentos. Tá bom? Então até a próxima semana, um grande abraço e até lá.